Continuação do texto de São Bento. Quarto mistério. A cruz sagrada é minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire, Satanás, nunca me ofereças coisas vãs. É mal que tu me oferece, beba tu mesmo o teu veneno. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, de nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, que o joga bem longe de mim, onde nada se poderão fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, da meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e jogue bem longe de mim, que nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Feito rogando por nós. Quinto e último mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire, Satanás, nunca me ofereças coisas vãs. Mal o que tu me oferece, beba tu mesmo o teu veneno. Afasta de mim, Satanás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu expulso de mim os meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e de próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim,
onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, da meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás. Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, das minhas famílias, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. De mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te expulso de mim, da minha casa, da minha família, eu te próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Ó Deus, nós dignaste me derramai sobre o cantador. Bem-aventurado, caraca, São Bento, Espírito de todos os justos, concedei a nós, os nossos servos e servas, a graça de vós revestido nesse mesmo Espírito, para que possamos, com nosso auxílio, fielmente cumprir tudo que tem prometido, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vós mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que nós recusemos a nossa intercessão, que obtenhamos todos os auxílios às nossas aflições, que as famílias reine a paz e a tranquilidade, e que afasta todas as desgraças, como corporais e espirituais, especialmente o pecado, e alcancemos do Senhor a vossa graça, que vos suplicamos, que obtemos a vossa vida, que podemos ir louvar a Deus. Amém. São Bento, rogai por nós.